Olá pessoal, estamos de volta na nossa revisão de álgebra, como tínhamos acordado antes, né? Dividi esse momento em 3 pequenos vídeos, onde o primeiro vídeo que eu espero que tenham assistido, né? Se não, volta lá, nós abordamos os conjuntos numéricos, desde os conjuntos naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, todos até então conhecidos, já que o conjunto dos números complexos a gente só vê no terceiro ano. Vimos ainda a relação de pertinência no sinal de pertence e não pertence, numa relação de elemento para conjunto, como também a relação de inclusão nos sinais de estar contido e contém, numa relação de conjunto para subconjunto ou subconjunto para conjunto. Em continuidade da nossa revisão, a gente vai para as operações com conjuntos, onde temos 4: a intersecção, união, diferença e também o complementar, não aparecendo aí no vídeo. Entendemos que a operação complementar não existe uma operação específica para ela. Na verdade, nós resolvemos em forma de diferença, como a gente vai demonstrar nas resoluções. Então, no lado direito aí, no seu lado direito da tela aí, você vai ver as 3 operações citadas, mais as suas definições. No seu lado esquerdo, as suas representações em diagrama. Então, falar em intersecção é falar de elementos comuns, falar de elementos que se repetem, elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vai ser comum aparecer nas questões esse I aqui. Esse I onde nos dá, esse conectivo I nos dá a ideia dos elementos que estão em A e em B ao mesmo tempo. Então, seria justamente os elementos da intersecção. O I representa a repetição, os elementos comuns. No OU, né, que é a nossa união, é comum também nas questões, os elementos que estão em A ou em B ao mesmo tempo, significa dizer que esses elementos ou eles estão em A ou estão em B. Então a união seria anotar todos esses elementos que estão nos dois ou mais conjuntos, né, que é uma característica básica do conjunto, sem precisar repetir. Esse é o nosso conceito básico de união. Anotar todos os elementos de todos os conjuntos sem repetição. Na sua representação em diagrama, a intersecção, aqui embaixo, como podemos ver, essa figura vai ficar rachurada, vai ficar pintada somente naquela parte do diagrama onde estão interlaçados, né, os elementos que pertencem a A e que pertencem a B. Então são justamente aqueles elementos comuns. Na nossa diferença, nós dissemos que A menos B, né, nós podemos observar que é simplesmente os elementos que estão somente em A. Então a diferença aqui em conjunto remete um pouco também da diferença da nossa subtração, do menos. Né? Dizer A menos B significa dizer eu retirar o conjunto B dessa operação. Daí fica apenas o conjunto A, apenas os elementos que estão somente no conjunto A. E essa palavra somente também é muito usada, né, nos nossos problemas. Então A menos B seria os elementos que está em A e não está em B, está somente em A. Então, diante dessa analogia, né, vamos para algumas questões envolvendo essas operações. Que nós temos aqui, dados os conjuntos A, formado pelos elementos 0, 1, conjunto B 0, 1, 2 e o conjunto C 2, 3. Determine. Aí temos uma pequena expressão. Falamos de expressão em conjunto, assim também no mesmo conceito de expressão numérica, sempre que nós temos mais de uma operação. Isso vale também para as expressões algébricas, com números e letras. Então aí nós temos duas operações, a união e a interseção, daí a expressão. Então temos aí a anotação dos 3 conjuntos e vamos para o nosso cálculo, para nossas operações. Respeitando, né, os parênteses, como nas expressões numéricas e algébricas, né, nos recomenda, nós vamos fazer a união de A com B e depois a união de B com C. Conceito adquirido anteriormente, nós vimos que unir 2 ou mais conjuntos significa anotar todos os seus elementos sem precisar repetir. Então no conjunto A eu tenho 0 e 1, no conjunto B eu tenho 0, 1, 2. Então seria anotar todos esses elementos, né, sem deixar ninguém fora e sem precisar repetir. Então a união desses dois conjuntos deve ficar 0, 1, 2. Nessa mesma ideia, vamos fazer a união de B com C. Os elementos 0, 1, 2 e o conjunto C, 2 e 3. Por mais que tenha aquele elemento 2 que está se repetindo, a nossa interseção, nós não precisamos anotar duas vezes. Às vezes o aluno, né, chega a essa confusão. Tem 3 elementos no conjunto B e 2 elementos no conjunto C. Se eu unir é juntar, é somar, então por que é que não fica 5 elementos, a quantidade, né, o número de elementos? Aí a ideia é que esse 2, né, em conjunto, como a gente falou, não precisa se repetir.
Então, a união desses dois conjuntos, nós temos 0, 1, 2 e 3. Feito a união, resolvidos os parênteses, nós vamos para a interseção desses dois novos conjuntos surgidos a partir da união de A com B e B com C. A interseção pelo conceito adquirido, nós sabemos que é os elementos que estão se repetindo. Então, o 0, 1 e o 2 está no primeiro conjunto e o 0 e 1, 2 também está no segundo conjunto. Daí, né, nossa resposta final seria apenas o conjunto 0, 1, 2, e aí, coincidentemente, é igual ao conjunto B. Seguindo aí as nossas questões, nós temos uma questão que exige um pouco mais do nosso raciocínio, né, de entendimento, onde diz, considerando a união de dois conjuntos, eu não sei quem é o conjunto A, não sei de quais elementos compõem o conjunto B, mas eu sei que a união entre eles vai do elemento 1 até o 8. E que a interseção também desses dois conjuntos são os elementos 4 e 5, ou seja, os elementos 4 e 5 são justamente aqueles elementos que estão se repetindo, que está em A e que está em B. E temos ainda que a diferença entre esses dois conjuntos, A menos B, ou seja, os elementos que estão somente em A, é 1, 2 e 3. Acredito eu que você já tenha feito a sua analogia. Se 1 e 2 e 3 pertencem somente a A, e que 4 e 5 pertencem aos dois, então os demais elementos possivelmente pertencem somente a B. E aí ajudaríamos a responder a nossa questão quando pede para determinar o conjunto B. Se você pensou assim, está corretíssimo, né? Uma sugestão para resolver essa questão, não tão direta. A gente sugere que você resolva em forma de diagrama, né? Já que a questão anterior nós fizemos por chave, né? Aqui temos uma proposta de fazer por diagrama, fica melhor de visualizar, fica melhor de entender e distribuir nossas informações. Então, de acordo com o que a gente colocou aí, a união dos dois conjuntos, a interseção e a diferença anotado, nós temos em diagrama, e a sugestão também no preenchimento desse diagrama, que você inicie sempre pela intersecção, né, dos dois conjuntos. Daí poderia começar anotando os elementos 4 e 5 no interlaçado entre os dois conjuntos. E aí os elementos que estão somente em A, 1, 2 e 3, né, que é o que a questão nos dá. E os elementos que estão somente em B, 6, 7 e 8. Como a questão pede o conjunto B, né, vai a sugestão que todos esses elementos aqui pertencem ao conjunto B. O 4 e o 5 da intersecção, que é a questão deu, mais os elementos que pertencem somente a B, 6, 7 e 8. Queremos fazer uma fala em relação também à questão da diferença da operação diferença, né, sobre a interseção e a união. Se você perguntar a interseção de A em B, você vai dizer que é 4 e 5. Se você perguntar a interseção de B e A, também você vai dizer 4 e 5. Mesma coisa vale para a união. Se você perguntar a união de A com B, você vai ver os elementos de 1 a 8 ali em cima, né, colocado, anotado. Mas se você perguntar a união também de B com A, você vai encontrar o mesmo conjunto. Daí para a diferença, nós queremos dizer que A menos B, ele não é a mesma coisa de B menos A. E aí nós podemos observar isso no nosso diagrama. Se eu digo A menos B, eu estou me referindo aos elementos que estão somente em A e não estão em B. Eu retiro o B do A. Então ficaria apenas o 1 e o 2 e o 3, como a questão oferece. E se eu digo B menos A, é eu retirar o A do B. Então eu levo o 4 e o 5 com o A. E fica somente aqueles elementos que estão em B. No caso seria 6, 7 e 8. Tá ok, gente? Então, passando adiante aí, nossa resposta, né? O conjunto B é formado pelos elementos 4 e 5 da intersecção, como a gente já tinha falado, e aqueles 6, 7 e 8 que pertencem somente a B. Mais uma questão que nos permite uma visualização diferente de diagramas e de conjuntos, né? Nós temos aí que o conjunto A é composto pelos elementos 2 e 3, o conjunto B é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5, né? E aí voltamos para aquela relação de conjuntos, onde diz que A está contido em B por A estar dentro de B, por A ser um subconjunto de B. E isso é um fato, já que o conjunto A, você pode perceber aí no diagrama, né, está completamente dentro do conjunto B. Nas anotações aí, nos itens, nós temos na letra A
ele pede justamente a intersecção, né? A interseção de A e B. Então não é coincidência, né? A interseção é o próprio conjunto A, os elementos 2 e 3, porque o conjunto A ele é subconjunto do conjunto B. Então todos os elementos que estão em A, consequentemente, estão em B. E a união seria justamente o conjunto B, né? Que a gente fez aí a ideia de anotar os elementos do conjunto A de cor vermelha e os elementos do conjunto B de cor azul. Então nós temos aí todos os elementos, né, da união, no caso o conjunto B, por o conjunto B conter o conjunto A. Né? Então a união simplesmente é o próprio conjunto B. E aí A menos B, encontrar elementos que estejam em A e que não estejam em B, isso não vai ser possível, já que todos os elementos de A estão dentro de B, como o diagrama mostra, o A dentro do B. E aí B menos A, né, nós teríamos aqueles elementos que ficam por fora do A ali no diagrama. Né? São os elementos que pertencem somente a B, e não pertencem a A, o 1, o 4 e o 5. Mas voltando assim ao slide anterior, a gente vê a diferença de B menos A, não é a mesma coisa de A menos B. Nessa questão seguinte, tem a proposta da gente fazer, preenchemos a resolução, nossa própria resolução. Então, baseado no que foi visto aí, nós temos um conjunto diferente do, né, proposto. Nós não temos um conjunto dentro do outro, está contido, ou B contém A, ou A está contido em B. Na verdade, nós temos o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4, e o conjunto B formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8, mas nós sabemos que, né, a interseção de A e B são justamente aqueles elementos de cor vermelha, que está se repetindo ali, o 2 e o 4. Queremos dizer ainda, né, que na interseção pode ser que não venha elementos, pode ser que não tenha elementos repetidos em dois ou mais conjuntos. Então, quando isso acontece, a gente chama de disjuntos, né? E justamente aquela situação que não temos elementos comuns, elementos repetidos, não temos a interseção desses conjuntos. E aí a união dos dois conjuntos seria anotar mais uma vez todos os conjuntos, todos os elementos dos dois conjuntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, sem deixar ninguém fora, né? Anotando os elementos do conjunto A e do conjunto B sem precisar fazer a repetição. Mais uma vez nós temos aí o A menos B, seriam os elementos que estão em A e não estão em B, né? Então a gente destacaria os elementos de cor verde, o 1 e o 3 está somente em A, e os elementos que estão somente em B, aqueles elementos de cor azul, lilás, alguma cor desse tipo aí, que seria somente o 6 e o 8. O diagrama não ficou tão visível, pedimos desculpa, mas era simplesmente para dizer que esses conjuntos eles têm elementos comuns, mas também têm elementos distintos, diferentemente da questão anterior. Então, continuando aqui o nosso assunto e finalizando, né? Nós temos aqui um cálculozinho com o complementar, para a gente fazer uma pequena demonstração de como fazer o complementar de dois conjuntos. Então tem o conjunto A formado pelos elementos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, conjunto B formado pelos elementos 5 e 10. Por mais uma vez, o conjunto B ele é subconjunto do conjunto A, ele está dentro do conjunto B. Então o A contém B. Para fazer as operações desses dois conjuntos, o que é que temos? Complementar de B em A seria a leitura correta, já que o B está na parte de cima e o A está na parte de baixo. Então essa seria a nossa leitura complementar de B em A. Na verdade, como a gente falou inicialmente no vídeo, que a operação de fazer complementar seria diferença. Você faz a oposição, você faz de baixo para cima, A menos B. Então, como nós sabemos que A menos B nada mais é que são os elementos que estão em A e não estão em B, então os elementos que estão em A e não estão em B são os elementos de cor preta, né? O 6, o 7, o 8 e o 9. Se eu riscar os elementos que estão em A aí, como vocês podem ter observado aí, nós encontramos o resultado dessa operação do complementar de B em A. Se por eventualidade tivesse pedido o complementar de A em B, nós iríamos fazer B menos A, e aí nós mais uma vez nós não teríamos elementos, né? E esse conjunto seria um conjunto vazio. Então aqui nós encerramos nosso segundo vídeo, nossa segunda etapa de revisão, né? Em breve retornaremos com as operações de conjuntos.